Olá, professor Alexandre Werneck aqui com vocês no FB Resolve. Meus caros amigos, vamos para mais uma questão, a questão 22 da Unicamp 2012, primeira fase. Em um experimento, um segmento de DNA que contém a região codificadora de uma proteína humana foi introduzido em um plasmídio e passou a ser expresso em uma bactéria. Então aí nós estamos diante de uma tecnologia denominada tecnologia do DNA recombinante. Considere que o 50º códon do RNA mensageiro, produzido na bactéria, a partir desse segmento, seja um códon de parada da tradução. Nesse caso, é correto afirmar que, bem, nós temos que pensar em alguns pontos importantes nessa questão. Primeiro de tudo, lembrarmos um pouco essa tecnologia de transferência de genes de um ser vivo para o outro. Então, aí o objetivo é a produção dessa proteína humana, né? Essa proteína humana, ela vai ser produzida na bactéria. E por que foi produzida na bactéria? Porque o segmento do DNA responsável pela síntese dessa proteína foi adicionado a uma estrutura chamada plasmídio, que está contido na bactéria. Diante disso, a partir do momento que se introduz esse DNA dentro da bactéria e ele vai se expressar, há um mecanismo metabólico de síntese de proteína. E esse mecanismo metabólico começa com o fenômeno de transcrição, passando o código do DNA para o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é dotado de uma sequência de nucleotídeos que contém bases nitrogenadas como a uracila. E o conjunto de 3 dessas bases nitrogenadas, adenina, uracila, guanina e citosina, 3 representam uma leitura que chamamos de códon, relacionado ao RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro se dirigirá ao centro de tradução dessa proteína, né? Que o desejo é a produção da proteína. Isso acontece no ribossomo. Com isso, temos que pensar que, mesmo sendo uma bactéria, devido ao comando inicial ser de um segmento do DNA de uma célula humana, a proteína que será produzida é uma proteína humana. E tem um detalhe colocado aí nessa tecnologia. Ele está querendo que você considere que o 50º códon do RNA mensageiro seja um códon de parada. Então, nós temos um mecanismo que nós vamos mostrar com detalhes. Aqui está parado ainda, é um pequeno vídeo que nós mostraremos esse fenômeno rapidamente, em que tem aqui algumas estruturas que devem ser evidenciadas. Primeiro, essa estrutura que está sendo apontada aqui é o RNA transportador, contendo um anticódon, né? E aqui essa linha, né, que aqui está sendo observada é o RNA mensageiro. E aqui uma das subunidades do ribossomo. Bem, aqui nesse caso, esse RNA transportador com seu anticódon se ligará nesse códon de iniciação e carregará, como aqui está sendo observado, o primeiro aminoácido. Esse primeiro aminoácido é a metionina, então estamos diante de uma célula eucariota. E o fenômeno que permite a produção da proteína pela união de aminoácidos graças à união desse RNA transportador que se ligará em locais específicos do RNA mensageiro. Para melhor observação, eu vou colocar um trecho desse vídeo, né? Peço os colegas atenção a alguns segundos desse momento. Vamos antecipar aqui um pouco. E aqui nós estamos observando a chegada desse RNA transportador carregando os aminoácidos e se ligando
em locais específicos, né? Como você está vendo aqui, essa sigla, a metionina, a prolina, né? Então aqui nós temos aminoácidos chegando e nesse ribossomo, está aqui as duas subunidades do ribossomo, isso aqui é o local de tradução, haverá a produção da proteína, como aqui está sendo observado, né? Essa sequência de ligações peptídicas entre aminoácidos formará a proteína. Vai chegar um determinado momento que essa proteína vai parar, né, a sua produção, ela vai chegar a um tamanho final. Bem, o que determinará o final dela é exatamente o códon de parada. Percebam um detalhe importante. Olhem bem aqui essa sequência, deixa eu voltar, essa sequência que eu quero mostrar bem aqui, né? Avançando um pouco o vídeo, só um instante. Eu quero mostrar o finalzinho. Olha aí o que é que você está vendo agora. Você está vendo agora a chegada, né, do códon de parada. Bem aqui. O AA. Aqui não haverá a ligação de um RNA transportador. Nesse finalzinho ali, o AA é um códon de parada. Na verdade, são 3 códons de parada. O AA, o AG e o GA. Com isso, concluímos que se eu tenho aqui no final, um monte de aminoácidos chegando para formar a proteína, essa proteína terá um tamanho. Esse tamanho será determinado pelos aminoácidos que se ligam, menos no códon de parada. Esse códon de parada ele não codifica nenhuma ligação com o RNA transportador e, consequentemente, nenhum aminoácido se ligará aí. Então, se o 50º códon representa um códon de parada, isso significa dizer que na tradução, aqueles códons que contribuirão para a síntese da proteína serão aqueles que vão até o 49º códon, porque o 50º representa um códon de parada. Com isso, o 50º códon, chamando a atenção ao texto, do RNA mensageiro produzido na bactéria, a partir desse segmento, seja um códon de parada. Então, aí não haverá a ligação com o RNA transportador, como nós mencionamos, e não vai haver o acoplamento desse aminoácido junto com os outros anteriores. Então, se o 50º códon representa o códon de parada, a proteína será feita, né, será traduzida a partir do momento em que temos o primeiro até o 49º códon. Bem, diante disso, a proteína resultante da tradução desse RNA mensageiro possui 50 aminoácidos. Para cada códon é um aminoácido. Então, não posso dizer que são 50 códons, 50 aminoácidos, porque o 50º é um códon de parada. Por isso que eu excluí essa letra A como opção resposta. A proteína resultante da tradução desse RNA mensageiro possui 49 aminoácidos. Então, entre as duas opções, essa, até agora, representa a opção resposta. A proteína resultante da tradução desse RNA mensageiro possui 150 aminoácidos. Não. Você tem, para cada códon, né, representam 3 bases nitrogenadas, tá? Então, para cada códon é um aminoácido. Então, se eu tenho 49 que conseguem chegar ali, se ligar através de ligação peptídica e formar a proteína, eu tenho 49 códons e o 50º é de parada. Nenhuma proteína é formada. A proteína é formada, né? Ela é formada por uma estrutura de aminoácidos que contém 49 aminoácidos. Então, aí está errado o item C e D, confirmando como resposta dessa questão, uma questão extremamente rica, porque envolve tecnologia, envolve conhecimento sobre síntese proteica e manipulação desse processo, né? Fantástica questão. Então, a questão 22, Unicamp 2012, primeira fase, a opção resposta é a letra B. Muito obrigado, um abraço do tio Werneck e até a nossa próxima questão.